Instituto de Defesa, do Direito de Defesa, doutora Dora Cavalcante. E o advogado criminal, doutor Nélio Machado. Boa noite a todos, agradeço a presença dos senhores aqui. Eu faço parte da Comissão de Apoio ao Advogado Iniciante aqui da OABDF, tenho a honra de compor essa diretoria aqui ao lado dos meus colegas. Estamos organizando esse encontro nacional com muito carinho, temos recebido muitos elogios legais, espero que vocês estejam curtindo todos esses painéis que estamos aqui apresentando. Cumprimento aqui esses dois magníficos palestrantes que tive a honra de presidir esse painel, que vamos tratar sobre o perigo do endeusamento da justiça. Cumprimento também o presidente da OABDF, Dr. Juliano Costa Couto, que me concedeu a honra de estar à frente da diretoria da Comissão de Apoio ao Advogado Iniciante. Cumprimento também o Dr. Esdras Dantas, que estava aqui presente agora há pouco, que consideramos ele um eterno presidente da OABDF. Cumprimento o presidente da minha comissão, Dr. Tiago Santana de Lacerda, doutora Marina Gondim Ramos, nossa vice-presidente, e o secretário-geral, Dr. Felipe Bianchini, com quem tenho a honra de dividir essa diretoria. Cumprimento também todos os membros da nossa comissão que estão fazendo de tudo para que esse evento dê certo. Bom, teremos aqui hoje Dr. Nélio Machado, um grande advogado criminalista, que acredito que dispense maiores comentários e vai contribuir muito com a palestra do dia. Doutora Dora Cavalcante, presidente do Conselho de Defesa do Direito de Defesa, conselheira do Instituto Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente, também faz parte do Conselho Consultivo da Ouvidoria da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e diretora do Innocence Project do Brasil. Bom, pelo adiantado da hora, passo a palavra para o Dr. Nélio Machado, advogado criminalista, para contribuir mais um pouquinho com o nosso evento e com certeza enriquecer nossos conhecimentos. Muito obrigado, declaro aberto o nosso painel do perigo de endeusamento da justiça. Bom dia a todos vocês, especialmente aos meus companheiros aqui da bancada, presidente do nosso encontro, a Dora, amiga já de longo tempo, advogada de primeiríssima qualidade, exemplo do nosso ofício, que é uma ocupação que honra e dignifica qualquer profissional que se dedique a esse tipo de missão, porque na realidade a advocacia é praticamente, se bem exercida, um verdadeiro sacerdócio. É uma atividade, notadamente na área criminal, sem qualquer desdouro para outras tantas especialidades, porque é exatamente no direito penal que tudo se alcança à potência máxima. O direito penal não trata de assuntos de importância do cotidiano, no sentido da rotina, não. É sempre alguma coisa excepcional, uma coisa extraordinária, uma coisa incomum, um espetáculo da vida, muitas das vezes imprevisível, e por via de consequência, ele se aparta dos demais ramos do direito, porque as soluções do direito penal, elas não se encontram necessariamente nos compêndios, nem nos precedentes, nem na sabedoria da cátedra, não. As soluções se dão pela vivência, pela sensibilidade, muitas das vezes pela alma, pelo coração e, evidentemente, também pela razão. Mas, exatamente por tudo isso, também é precisamente o campo do direito onde se encontram as maiores anomalias, as maiores violências aos princípios fundamentais que deveriam orientar como uma bússola segura a atuação de todos quantos tenham responsabilidade de atuar nessa cena incomum, não é do cotidiano de ninguém, nem mesmo o advogado. Nós não fazemos julgamentos todos os dias, nem o defensor público faz todos os dias. Não é alguma coisa como acordar, vestir-se, trabalhar, ir e voltar, não. Cada dia é um dia absolutamente diferenciado, e sem falar nas mudanças temporais, políticas, mudanças culturais. E hoje eu estou me recordando de uma palestra que fiz há mais de 20 anos atrás, seguramente, estou me referindo ao ano de 92,
Se eu fosse bom em conta, eu não seria advogado, eu faria compliance, auditoria, essas coisas complicadas que tem um jargão que não é muito apropriado para o conhecimento que nós obtivemos na nossa formação, onde se fala em psicologia judiciária, onde se fala de validade da prova, onde se fala de tipo penal fechado, onde se fala em dúvida em favor do réu, onde se fala em presunção de inocência. Então é uma nova linguagem. Mas eu, voltando a 92, estávamos juntos como advogados num painel, numa faculdade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. Técio Nise Silva e eu, como advogados. Um delegado de Polícia Federal, Raiol, promotor do famoso caso no Rio, nessa época, que atingia como réus contraventores, ligados ao jogo do bicho, nomes conhecidos popularmente pelo lado do samba do Rio de Janeiro, pelo desfile, enfim, e era uma faculdade de Direito. Qual não foi a nossa surpresa? E a juíza, salvo engano, a célebre juíza, que, de certa forma, inaugurou essa onda que, de alguma forma, empresta o título ao nosso conclave, endeusamento da justiça, endeusamento dos juízes, colocados como verdadeiros popstars, o que evidentemente é algo inconcebível, inadmissível, intolerável, inapropriado, que não se compatibiliza com o ofício judicante. O mesmo se dá numa evolução com o Ministério Público. Pela Constituição, igual ao advogado, na realidade prática, não. O próprio estudante de Direito nas faculdades, e aí nesse dia, saudados os palestrantes, qual não foi a nossa surpresa e decepção, confesso, de que os menos aplaudidos fomos nós, os advogados. O policial, um herói. A juíza nem se fala, e aquilo me causou realmente estupefação, porque quem vai para uma faculdade de Direito, o sonho maior, ou pelo menos a ambição primitiva, é ser advogado, e muitas das vezes ser advogado criminal, pelo lado romântico, pelo lado das artes, do cinema, das tragédias gregas, pelos textos da nossa literatura e da literatura internacional, as misérias humanas, as virtudes humanas. O direito penal, ele realmente não se submete a espartilhos, a parâmetros, tais como aqueles que se notam num contrato de locação, numa ação renovatória, numa dívida que deixou de ser adimplida, a obrigação que não foi cumprida. Muitas das vezes a solução inexoravelmente vai se pautar pelo precedente, um caso análogo, um caso praticamente igual. No direito penal, não. Bom, e essa história me remete mais para trás no tempo, quando eu comecei a advogar, bastante moço ainda, e hoje a gente tem que ficar mais moço, porque dizem que tudo é novidade. Se assim for, Platão está por fora, Aristóteles não vale nada, não é? Anatole Franco, o que vale é essa terminologia importada, alienígena do direito americano, que é um péssimo direito, uma prestação jurisdicional absolutamente repulsiva, um país onde tem uma quantidade de pessoas encarceradas que corresponde a um cancro social, uma vergonha, onde 99% dos casos não são julgados, são resolvidos em razão do rigor desmedido. E o pior, se a gente vê um quadro interessante, um Van Gogh, um quadro de Michelangelo, uma pintura, enfim, de um gênio qualquer, o que vale a cópia? A cópia não vale nada. Se o original é deficiente, se o modelo lá não serve, porque o mundo acadêmico norte-americano reduz a barganha a uma solução absolutamente injusta, incompatível com princípios de justiça, de isonomia, de observância à Constituição, ao fair trial, por exemplo, a garantia de um julgamento justo, ao seu dia na corte, poder que o Ministério Público ostenta de forma incontida. E nós, que no passado, aí eu vou ao tempo do regime de exceção, a imprensa, ela era sensível e ligada do ponto de vista de luta pela volta de um ordenamento jurídico correto e não de exceção. Os advogados e a imprensa
tinha um relacionamento bastante correto. Há um livro recente que eu recomendo a todos que leiam, de um jornalista que faz aquele site J, Tanques e Togas, e ele narra o que foi o Supremo. Tudo bem, Pertence? Amigo de muito tempo, não tinha visto, desculpe, cujo pai é exemplo para todos nós, dos maiores. A gente não diz o maior, porque a gente pode fazer uma injustiça com algum tão grande que a gente não tenha conhecido. Mas daqueles que eu conheci, ele joga com a camisa 10. Bom, mas seguindo, até esqueci o que eu ia falar, já tinha isso. Eu me lembrei, me emocionei e tal. Mas basicamente isso, naquela fase o advogado, ele transitava com desenvoltura, as audiências eram públicas, as torturas ocorriam porque a premissa era de que a informação tinha que ser obtida com rapidez, tinha um discurso daquela época, o inimigo está entre nós, logo a confissão tem que ser imediata para que a prisão se efetive, e a partir daí uma nova, na época não se chamava delação, chamava-se confissão, chamada de corréu. Só que, por incrível que pareça, o golpe de 64, através do AI-2, pensando fazer o bem, fez mal a si própria, embora para a nação tenha sido uma solução positiva. Aumentou o número de ministros do Supremo. Quem chegou lá depois do golpe de 64? Usaram muito a bancada da UDN, mas lá tinha Leomar Balheiro, Adalto Lúcio Cardoso, Oswaldo Trigueiro, ou seja, não foram personagens que ali fossem se colocar como convivas de pedra para acatar o que o executivo ditatorial do Castelo Branco no início e daqueles outros que se lhe seguiram tivessem na corte uma casa domesticada. Ao contrário, há um episódio segundo o qual o então presidente Ribeiro da Costa, sentindo que havia uma pressão do executivo muito forte acerca de determinados temas, ele teria dito que, a prosseguir desta forma, entregaria a chave do Supremo Tribunal Federal na presidência da República, ia fechar o Supremo Tribunal Federal. E o que nós temos hoje em dia, na verdade, eu não vejo motivo para a louvação que se faz com essas metodologias modernas de investigação. Todo mundo vira policial. Policial na empresa, policial na rua, policial em parceria com o Ministério Público, o policial é o benfeitor da humanidade, o colaboracionista é o herói, o Tiradentes não vale nada, bom é o Joaquim Silveira dos Reis. Nós estamos vendo um momento em que os princípios reitores da dignidade humana que está afirmada na Constituição estão conspurcados e há elogios da traição. Esse nefando Instituto da Colaboração Premiada e as suas consequências paralelas que tanto louvam são iníquas, são injustas, são impróprias. No meu modo de ver, OAB não tem que fazer comissão de compliance, nada disso. Comissão de Defesa da Constituição Federal, isso sim, defesa do artigo 5º, defesa da presunção de inocência, defesa do compromisso ético de decidir de forma isonômica. Então aquele que se presta à vassalagem perante o Ministério Público vai para casa com uma pulseirinha e salva o seu patrimônio, diz o que quer e omite o que deseja. Passa na televisão, ele dizendo lá o que entende de declarar, não se vai a fundo em outras perquisições, os algozes verdadeiros que obtêm as confissões, que são viciadas pela metodologia empregada, prisão, ameaça à família, prisão, escarmento, preservação da imagem da honra, nada disso se faz, e quem procede dessa forma medievalesca é convolado, é transformado, é festejado como um herói não só nacional, viaja o mundo afora, parece que prestando contas do que fazem aqui. Se a gente fizer um retrospecto da advocacia, quando eu era bem mais moço, o mundo falava, década de 50, 60, tinha o mal do comunismo, o macartismo nos Estados Unidos, então o discurso era o comunismo. Depois veio outro dogma, outra referência, outro mote, narcotráfico. E agora, corrupção.
embora a corrupção também tenha sido usada, com editorial do Globo, no dia subsequente, dia 1º de abril de 64, mas ninguém percebe o essencial. Por detrás disso tudo, a motivação para um intervencionismo de país mais poderoso, num policiamento permanente de nações que não sabem ou não podem buscar o seu próprio caminho, obter a sua própria autonomia. Então nós estamos entrando em discussões completamente estéreis, absolutamente incompatíveis com os princípios reitores da cidadania. Encarcera-se muito, o Brasil hoje tem 720 mil presos, 40% de presos provisórios, não se fala sequer do número de ordens de prisão, mandados de prisão nas ruas. Fazem uma mudança no Código de Processo Penal, o artigo 319, como se destinado à evitação da prisão preventiva, e o que se transforma em realidade é mais prisão preventiva e mais constrangimento. E tome de artigo 319, não cabe prisão preventiva? Tá bom, vamos soltá-lo? Não, vamos controlá-lo. Aquele livro do George Orwell, 1984, está defasado. O que aconteceu foi muito pior. E a Faculdade de Direito, jovens advogados, o que é melhor? Voltar à advocacia clássica, voltar à advocacia tradicional, a do Rui Barbosa, no início do Supremo, defendendo o habeas corpus. Hoje há juízes que não gostam de habeas corpus. O Supremo não deve julgar habeas corpus. Ocupa a pauta em demasia. Pois eu diria, se tivesse que julgar uma única matéria, aquela a preservar, mais do que qualquer outra, seria o habeas corpus. É a última oportunidade que o cidadão tem. O cidadão, posto num processo, vou falar ligeiramente, porque também acho que a gente, quando fala em demasia, prestigia equivocadamente, mas essa conhecida República de Curitiba. Curitiba me lembra o Congresso de 1978, presidente da OAB, Raimundo Faoro, advogados de mãos dadas, lutando por anistia, cantando hino nacional, ainda tinha lei de segurança nacional, desaparecidos políticos, presos políticos. Nós advogados tínhamos um lado, nós sabíamos qual era o nosso discurso. Hoje há receios dos advogados no diálogo entre eles próprios, porque um daqueles advogados pode ser, cunhou-se essa expressão canhesta, delacionista. Ele não é advogado, ele é delacionista, ou seja, o papel dele é amealhar informações e, na toca do adversário, sussurrar, sibilar, informar, salvar a própria pele e, com isso, castigar de forma desmesurada alguém numa simulação de devido processo legal. Não se discute absolutamente nada. Essas audiências que eu mencionei, eu participei de várias. Dora nem se fala. A imprensa não entra. A imprensa não entra. As imagens são editadas, os incidentes são suprimidos do conhecimento público. E a imprensa, de forma desavergonhada, sem o menor